Fala Dev, beleza? Meu nome é Joseph Oliveira e a gente vai aqui resolver juntos o desafio 05, que é o primeiro projeto com Node.js, utilizando TypeScript, conceito de models, repositories, services e muitas outras coisas. E vamos lá então. Essa será uma aplicação que deve armazenar transações financeiras de entrada e saída, que deve permitir o cadastro e a listagem dessas transações, né? Então vamos ver aqui no documento aqui para a gente ver o que é esse desafio, né? Primeiro, antes de tudo, a gente tem um template da aplicação. Esse template é um template que já vem com uma estrutura pronta, assim, para a gente já poder ir codando a partir dela. É um pouquinho de código já pré-preparado, assim, que é só codar e testar e mandar depois para ver se está tudo certo. Então vamos lá. A gente tem aqui as nossas rotas e as rotas que a gente tem que concluir na aplicação, né? E essa rota é a rota post e a rota get aqui de transactions. E o que elas devem fazer? Primeiro vamos pela post, né? A rota post deve receber title, value e type dentro do corpo da requisição, sendo type o tipo da transação, que deve ser income para entradas ou depósitos e outcome para saídas ou retiradas. Ou seja, o que a gente entende aqui que a gente está fazendo até agora? Basicamente, essa é uma aplicação que seria como se fosse a minha conta do banco, né? Eu posso fazer depósitos ou retiradas. E aqui continuando, né? Ao cadastrar uma nova transação, ela deve ser armazenada dentro de um objeto com o seguinte formato. Tem um ID, que vai ser o ID, né? O title, nesse caso salário, value, 3.000, type, income. Lembrando que esses valores aqui podem ser qualquer um. Esse daqui é só um exemplo, né? E a nossa rota get também de transactions, que deve retornar uma listagem com todas as transações que você cadastrou até agora. E tem um bônus, né, junto com o valor da soma de entradas, retiradas e total de crédito. Essa rota deve retornar um objeto com o formato a seguir, né? Vamos ver então como é que ela é. Ela deve retornar aqui um objeto contendo todas as transações, né, até aqui assim. E aqui tem um outro objeto aqui dentro também, que é o balance, que vamos dizer que é a soma aqui de todo o nosso saldo, do income, do outcome, do total, né? Que, por exemplo, o income aqui deu 6.000 porque teve duas entradas, então 4.000 aqui e 2.000 aqui. E o outcome deu 5.200 porque teve uma entrada de 4.000 aqui e 1.200 aqui, né? E aqui o total é a subtração de um pelo outro. A gente tem aqui umas dicas, né, que a gente vai poder utilizar durante o desafio, que é a dica primeiro sobre o balance e sobre a utilização do reduce também para gerar esse valor aqui. E a gente tem a especificação dos testes também, que vai ajudar a gente a corrigir esse desafio, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui então. Vamos começar acessando o template aqui. Vamos dar um use this as template. Vou criar um desafio 06 aqui, create repository, né? Ele vai gerar aqui um repositório para mim. Eu já vou copiar o URL aqui, vou acessar meu terminal aqui, já vou navegar para lá, para a pasta que eu gosto. Geralmente eu navego para a pasta www, posso dar um git clone e passar aqui a URL e ele já vai clonar aqui para a gente o projeto desafio. Vamos abrir ele aqui agora. Ele foi criado numa pasta chamada desafio 06. Abrir ele com VS Code e o que a gente pode começar observando. Ele vem com uma estrutura toda pré-configurada aqui, com um pouquinho do que a gente já está acostumado. Editor config, ESLint, prettier, utsconfig.json, a pasta src contendo uma estrutura que a gente já aprendeu aqui nas aulas também. Então vamos lá. Como que eu gosto de começar aqui fazendo? Antes de tudo, né, a gente tem que abrir o terminal e rodar um yarn. Para quê? Para instalar todas as dependências. Ele vem aqui no nosso package.json e instala tudo. Beleza, vou deixar rodando aqui e vamos seguir então. Já até terminou de rodar. Limpar esse terminal aqui para ficar mais bonitinho. E vamos lá, o que a gente tem primeiro aqui na nossa pasta src? A gente tem a pasta de testes, que vai ser todos os testes que vão avaliar a gente. A gente pode dar até uma olhada rápida aqui. E os testes, o que eles fazem? Eles fazem requisições para a nossa aplicação. Eles verificam se a gente está retornando e verificam se a gente está retornando alguma coisa, né? E ele espera que o retorno seja de tal forma. Por exemplo, espera que o response seja de tal forma, né? E esses são os nossos testes. Mas e do desafio? O que a gente precisa completar?
Eu vou começar olhando aqui de cima para baixo. Vamos ver aqui, a gente tem uma model de transactions e o que a gente já consegue observar. Ela importa aqui o ID do IDv4, né, que vai gerar o nosso ID aqui mais para baixo. Ela tem um ID type string, né, que vai ser o ID, tem o title, que vai ser um string também, um value, que vai ser number, e o type, que vai ser income ou outcome. Olha que interessante, ele poderia ser string também, mas aqui ele está como income ou outcome, né? Que aí a gente já diz para o TypeScript que ele pode ter só esses dois tipos aqui. E parece que a nossa model já está completa, né? Ela está omitindo aqui o ID da transação para retornar ela também. Bacana, parece que está tudo certo por aqui, a gente não vai precisar mexer em nada. Vamos agora para os nossos repositórios e aqui já começa a faltar mais coisa. A gente tem aqui alguns métodos para a gente completar também e a gente vai precisar fazer mais para frente. Ele já está importando nossa model, já tem uma interface aqui para a gente saber o que a gente vai ter que fazer aqui nessa função. Mas por enquanto, nesse lugar aqui, a gente já consegue perceber que está faltando algumas coisas. Vamos para o próximo lugar então, aqui nas nossas rotas, né? Tem o index.ts, que é a única coisa que ele faz é reunir todas as nossas rotas em um lugar só. E tem aqui o transaction.routes.ts, que vai ser o lugar que centraliza as nossas rotas relacionadas ao transaction. E a gente vê aqui que a gente já tem aquelas duas rotas lá para concluir também. Tem até aqui uns outros arquivos padrões, né? O app.ts, que inicia a nossa aplicação Express, né? E tem o service também, que eu já ia me esquecendo, mas a gente tem o service que cria aqui uma transação. É por ele que a gente vai fazer toda a nossa regra de negócio relacionado a criar uma transação. E tem aqui para a gente completar o método execute, então. Então, por onde que eu gosto de começar? Eu gosto de começar pelo início aqui, pelas rotas. Eu poderia até começar aqui criando pela rota de get, né, para retornar as transações, mas como ela não retornaria nada porque a gente não criou nenhuma transação ainda, não faria muito sentido, já que ela tem toda aquela regra de negócio de retornar o total, retornar o balance e o balance, né, com o total, o income e o outcome. Eu vou ignorar ela um pouquinho. Então a gente vai começar criando aqui pela rota post, né, para criar a nossa primeira transação. E para ajudar a gente, já tem até comentado aqui algumas coisas que a gente vai utilizar sobre o nosso service, né, principalmente, e o repositório que a gente vai estar utilizando no nosso service. E se a gente lembrar, o nosso service vai ser todo responsável pela regra de negócio. Então o que a gente precisa fazer? Se abrir aqui o nosso service, a gente vai ver que ele tem só um método execute, né? Então eu vou chamar esse método execute para ele cuidar da nossa regra de negócio da criação de transaction. Aqui na nossa rota post, claro, né? Então a gente pode começar aqui buscando no nosso request.body todos os valores que a gente vai estar utilizando dentro da nossa transaction service para criar a nossa transaction. Então vamos lá, vamos pegar aqui o title, o value e o type do request.body. E a partir disso eu posso já começar iniciando o nosso uso do repositório, né? Eu vou passar os nossos valores para lá, para ele cuidar todo do resto. Então eu vou dar um const create transaction e vou instanciar aqui o nosso repositório, o nosso service, para a gente já poder utilizando ele, né? Então create transaction service e para ele a gente passa uma instância do nosso repositório, que ela já está criada aqui em cima, eu descomentei ela aqui, e a gente só precisa passar aqui um transactions repositório. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente tem que executar aquele método execute, que ele vai cuidar da nossa criação, passando esses valores para ele. Então vamos lá. Lembrando que o método execute ele vai retornar para a gente o que a gente espera, né, da criação da transaction. O que eu espero da criação de uma transaction também é uma transaction. Então eu vou dar o nome aqui para transaction e vou falar que o create transaction, que ela vai ser um create transaction .execute, que vai executar a criação da nossa transaction, né? Vou passar para ela todos os valores que a gente tem aqui até agora. E eu vou retornar aqui a nossa transaction. Return response.json, né? Claro, transaction. E isso já deve retornar a transaction. Tem alguns erros aqui, mas esses erros é lá no nosso service, né? Porque o método execute ele ainda não tem parâmetro nenhum, porque a gente não completou lá ainda. Então, o que a gente fez foi só pegar tudo aqui no nosso corpo, criar o nosso transaction service, que vai cuidar da nossa regra de negócio, e executar
aqui o método execute, que vai realmente criar a nossa transação e retornar a transação que vai ser criada. Então vamos lá para o nosso service agora. Como a gente passou aqueles 3 valores para o método execute, a gente percebe que falta completar aqui, né? Então vamos colocar os 3 aqui também, e ele vai começar a dar um monte de errinho aqui, né? Porque ele não sabe o tipo desses valores. Então a gente já pode criar também uma interface para contar para o TypeScript aqui qual que é o tipo desses valores. Então o type vai ser um string, o title, né? O value vai ser um number, e o type eu poderia colocar um string aqui. Mas por que eu não vou colocar o string? Lembra que o type só pode ter income ou outcome? Então eu posso colocar aqui que ele vai ser um income ou outcome. Então ele já vai entender que o type vai ser uma string que vai poder ter esses 2 valores aqui dentro. Então isso... eu esqueci de dar um nome para a interface, né? Vai ser um interface request e o type vai ser income ou outcome. Então vamos colocar essa interface que a gente criou aqui para tipar isso daqui e pronto. O S-Lint corrigiu aqui que eu uso aspas duplas, mas ele estava pedindo para ser aspas simples. Mas a gente criou a interface com o nome de request e trouxe para cá, tipou já todos os nossos parâmetros. E o que a gente precisa fazer nesse service agora? A gente precisa simplesmente usar o nosso repositório. Se você não lembra o que é o repositório é o que vai lidar com todos os nossos dados. Seja buscar dados, criar novos dados, ele que vai estar cuidando dos dados da aplicação. Ele seria como se fosse uma interface para você utilizar se você tivesse um banco de dados ali. Mas o nosso banco de dados, na verdade, ele não existe. Ele vai ser só, aqui no nosso repositório, ele vai ser uma variável, né? Vamos fingir que esse daqui é o nosso banco de dados. Então, o repositório é um lugar que a gente meio que manipula o nosso banco de dados, vamos falar assim. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente tendo esse retorno aqui, das variáveis que a gente vai poder criar, a gente tem que utilizar o nosso repositório para criar uma nova transaction. Então é simples, vamos fazer simplesmente o básico mesmo. A gente vai dar um const transaction igual a um this.transactions repository, né? Que o repositório já está instanciado aqui dentro dessa variável, aqui no this. O constructor já instancia ele. E vamos dar um método create, que o método create ele já está aqui dentro para a gente completar, né? Então vamos dar um método create e vamos passar para ele de novo todas as variáveis que a gente quer colocar. E agora eu posso só retornar a mesma transaction. Vamos ver se isso já vai ser suficiente por enquanto. Novamente aquele erro lá que no nosso repositório também não está completo. Então vamos terminar por aqui também, vamos deixar bem simples aqui. A gente só está repassando as variáveis para lá. Por enquanto você pode ver que o nosso service, mas o service está a mesma coisa ainda. Sim, ele está a mesma coisa ainda porque a gente não colocou regra de negócio ainda. Mais para frente a gente vai ver uma regra de negócio um pouquinho maior. E por enquanto ele pode ser simples ainda, pode estar parecido com a rota aqui, mas não tem problema por enquanto. A gente vai fazer uma regra de negócio mais para frente, então a gente pode deixar aqui da forma que está. Então a gente deve pegar esses dados aqui que a gente levou para o nosso repositório agora e a gente pode criar aqui o nosso método que vai criar os repositórios. Então aqui eu vou recuperar de novo o title, o value e o type e eu preciso tipar ele de novo. Então aqui já vai mais uma interface. Interface, eu vou colocar o nome da interface como create transaction DTO e ela vai ter os mesmos tipos que ela tinha aqui, porque ela não muda nada. Então você já pode copiar aqui para a gente já ir aprendendo a reaproveitar algumas coisas, né? Que a gente não precisa digitar tudo do zero, inclusive o type já vai ser o mesmo. E eu vou usar essa interface para tipar aqui os nossos parâmetros do método create, né? Então agora, o que a gente precisa fazer? Lembra que a nossa model, ela que é a responsável por realmente retornar um novo objeto com todos os dados que a gente precisa? Ela vai colocar o nosso ID, vai definir quais são os tipos e tudo mais. Então a nossa model ela vai lidar com a criação de um novo objeto transaction. Então a gente precisa usar a nossa model aqui. Se a gente ver aqui, a model já está até importada. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que uma transaction que a gente vai criar aqui é igual a uma new transaction, que é a nossa model, e passar para ela o title, o value e o type. E eu vou retornar a transaction. Beleza, a gente já fez muita coisa. Aliás,
além de retornar a transaction, né, a gente precisa inserir aqui na variável de transactions a variável que a gente acabou de criar, né, a transaction que a gente acabou de criar, não pode esquecer disso. Então, this.transactions.push transaction, né? A gente não pode esquecer disso porque não basta a gente só criar uma nova transaction e retornar ela pelo nosso retorno, né? A gente tem que armazenar ela. Então, dessa forma aqui, a gente está armazenando ela dentro dessa variável aqui. Enquanto o nosso servidor estiver executando, ela vai estar guardada aqui nessa variável. Então, beleza, a gente já fez muita coisa, a gente não sabe o retorno disso ainda e vamos ver como está ficando, né? Antes de tudo, eu vou dividir aqui o meu terminal em dois. Aqui eu vou dar um yarn dev server para iniciar o meu servidor. E se a gente for aqui no Insomnia, eu vou tentar criar uma nova transaction. Eu já deixei preparada aqui a requisição, né? Podem ver que eu já tinha até testado antes. Vou colocar aqui o value dela de 1000, vai ser um patinete e ela vai ser do método income. Na verdade, vou colocar o nome de salário, o type income, vou dar um send. Olha só, ele já está retornando para a gente uma nova transaction com o ID, com o title que a gente passou, com o value que a gente passou, com o type. E vamos tentar listar? Não acontece nada, né? Porque a gente não fez nada ainda. Então, agora que a gente já tem a base do que a gente precisa, a gente já tem a nossa transaction na nossa aplicação, a gente pode passar para a listagem agora. E o que vai ser a listagem? Aqui nas nossas rotas vai ser basicamente um pouquinho do que a gente já fez, né? A gente só vai precisar estar utilizando o nosso repositório. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um const transactions aqui para listar todas as transações. E o meu const transactions, ele vai usar o nosso transactions repository, né? Se lembrar, o repositório é o que lida com os dados. E eu sei que lá dentro do repositório tem o método all, que a gente já deu uma olhada lá naquele arquivo e ele já está completo aqui. E o que esse all tem que fazer? Ele tem que retornar para a gente todas as transações criadas até o momento. Então, por enquanto, eu vou dar um return response.json aqui, passando todas as transactions que ele retornar. E por enquanto não vai funcionar ainda, porque a gente não criou o método all lá, né? Mas vamos lá para o nosso repositório agora e vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. O nosso método all ele não recebe nenhum parâmetro, mas ele precisa ter acesso a todas as transações que estão criadas nessa variável. Então o que a gente só precisa fazer? É bem simples, a gente só vai retornar esse valor. Então return this.transactions. E pronto. Vamos ver agora o que acontece se eu dar um list aqui, né, numa rota get /transactions. Ele retorna um array vazio. Por quê? Porque quando eu fiz outras alterações, né, eu não criei uma nova transaction. Então ele fica vazio mesmo, porque sempre que o servidor reinicia, ele perde todas as informações. Então vou criar aqui uma nova transaction da mesma forma que eu tinha criado antes. Vou dar um list lá agora e pronto. Ela já está criando a nossa transaction aqui e está armazenando e já consegue retornar a gente quando a gente faz uma listagem. Se eu criar uma outra, do tipo outcome e com o nome patinete, como eu tinha falado antes, vamos ver agora o que acontece. Ele retorna as duas, porque as duas estão salvas lá no nosso banco de dados falso, assim, vamos dizer, né? Então, vamos ver o que a gente fez até agora. E como é que a gente vai ver o que a gente fez até agora? A gente tem alguns requisitos mínimos lá no documento. E o que a gente fez até agora foi justamente, primeiro, começar listando aqui começar criando as transactions, né, bem basiquinho, que recebendo title, value e type, ela retorna lá pra gente. Até agora ela retorna exatamente isso daqui. E a gente tem um pouquinho da rota de transactions, ela não está completa. Ela, por exemplo, falta ainda a gente fazer essa parte aqui do balance. Mas vamos ver mais para frente o que mais falta para a gente fazer, né? Tem alguns outros testes aqui, a especificação dos testes, que ele deve falar para a gente o que a gente deve cumprir para que todos os testes passem e assim a gente consiga tirar a nota máxima dos desafios, né? Então, vamos ver. Should be able to create a new transaction. A gente já está criando uma transação, mas a gente vai ver se os testes estão passando ainda. Should be able to list the transactions, né? Ela ainda não deve passar, porque a nossa listagem não está retornando isso daqui ainda. Não está retornando essa chave de balance, não está uma listagem completa ainda, então não deve passar. E tem uma outra regra de negócio aqui, vamos ver o que é. Should not be able to create outcome transaction without a valid balance. Mas o que é isso? Aqui está falando, para que esse teste passe, sua aplicação não deve permitir que uma transação do tipo outcome extrapole o valor que o usuário tem em caixa.
E o que que isso é? Por exemplo, imagina que eu criei aqui essas duas transações. A minha primeira é um tipo income, de valor 1000. E a minha segunda foi um valor outcome, né? uma retirada do valor 1000 também. Como a minha retirada não foi maior que o meu salário, isso significa que eu tinha saldo disponível para fazer essa retirada. Mas imagina se eu tivesse tentado fazer uma retirada de 2.000, eu ia ficar com um saldo negativo. E é isso que esse teste está falando para a gente. A gente não deve permitir uma retirada que é maior que o nosso saldo atualmente. Mas vamos lá para o nosso VS Code agora. Vamos rodar um yarn teste para ver o que está acontecendo até agora. Vamos ver o que está passando, o que não está passando. Ele deu alguns erros aqui. Ele deu aqui um public get balance. Está falando aqui que o retorno que ele esperava é diferente. Então o que eu vou fazer? Como a gente não fez essa funcionalidade ainda, eu vou comentar ela aqui, né? Porque ela que está dando erro na nossa aplicação. Então vamos ver o que passou até agora. Olha só, um teste já passou. O teste de criação, provavelmente, né? Vamos ver aqui. Should be able to create a new transaction. Ele já passou. Até agora tudo certinho. Mas olha só, na criação ainda, se a gente for ver aquela outra regra de negócio que tinha, should not be able to create outcome transaction without a valid balance, ele não passou. E ele também não passou na listagem de transações. Por que ele não passou nessa listagem? Justamente porque ele esperava um array que contém um objeto que contém vários outros atributos, e além disso ele esperava receber aqui o income, ele esperava receber o valor total, o outcome e tudo mais. Então, o que ele recebeu? Undefined, né? Porque a gente não criou aqui o nosso método ainda. Se a gente der uma olhada aqui também, ele já fala que exatamente no response.body.transactions ele não achou nada. Por quê? Porque a gente não está retornando response.body.transactions. A gente está retornando uma response.body só que contém um array de objetos e não tem nenhuma chave aqui chamada transactions. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora então? Primeiro vamos tentar transformar a nossa listagem naquela listagem que retorna o nosso balance. Vamos cumprir primeiro agora, que a gente já pode, com a listagem completa. Já que a gente já tem o cadastro de transactions pronto, a gente tem tudo que a gente precisa para fazer a listagem completa também. E como que a gente vai fazer isso? Vou dar uma olhada lá no nosso documento para ver se tem alguma dica para me ajudar. Então vamos ver, dentro do balance, aqui dentro desse balance, né? O income é a soma de todos os valores das transações com tipo income. Ou seja, o income é a soma de todos do tipo income. Por exemplo, aqui tem um income com valor de 4.000 e um income com valor de 2.000. A soma dos dois é 6.000. Tudo bem, já fomos entendendo aí qual que é a regra aqui, qual que é a lógica por trás disso. O outcome é a soma de todos os valores da transação type outcome. E o total é o valor income menos outcome, né? 6.000 menos 5.200 é o total de 800, né? E a dica 2. Para fazer a soma dos valores, você pode usar a função reduce. E o reduce está linkando aqui para o MDN, que é uma documentação enorme que ajuda muito, assim, quando você quer saber o que uma função faz. E ele fala aqui, para agrupar as transações pela propriedade type usando o reduce, né? Assim você conseguirá somar todos os valores com facilidade e obter o retorno do balance. Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai conseguir até entender como é que funciona o reduce, mas tem alguns exemplos aqui bem para baixo, ó, por exemplo, agrupando objetos por uma propriedade, é mais ou menos o que a gente quer, mas esse código aqui tá bem difícil de ler, assim, é chatinho. Então vamos ignorar essa documentação aqui por enquanto e vamos só entender o que o reduce faz por enquanto. Então vamos voltar aqui para o código e vamos começar a codar isso. Aqui na função getBalance, o que eu espero retornar então? Eu espero retornar um balance. O que o balance vai ter? Um income, um outcome e um total, né? Então vamos lá. Eu vou falar aqui que constBalance então é igual a this.transactions.reduce. A gente vai estar, vamos dizer, reduzindo aqui o nosso this.transaction para ele virar um novo valor. E o que ele recebe? Ele recebe dois parâmetros aqui. Um valor que é um acumulador. Eu vou dar o nome dele de accumulator, que ele vai salvar para a gente toda a informação que vai ser retornada no final da execução do reduce. E ele vai receber um segundo valor que vai ser como se fosse um map da nossa transação. Ele vai ser todos os itens que são contidos dentro do this.transactions. Então,
eu vou passar aqui que o nome dele vai ser Transaction mesmo, para ficar mais claro, que a gente vai entender que o acumulador é o que vai se juntar todos os dados e o Transaction é cada transação que está dentro do nosso this.transactions. E eu vou passar aqui uma arrow function, né, para poder virar uma função. E aqui no Reduce tem uma parte muito importante. Se você só fazer seu código aqui agora, faça o código aqui, ele vai te retornar de uma forma muito, mas muito desformatada o retorno do accumulator. Isso porque a gente precisa passar aqui um segundo parâmetro que a gente meio que usa ele como valor inicial assim do nosso Reduce, que vai ficar dentro do accumulator. Por exemplo, se você passar aqui em cima do accumulator, você vai ver que ele não tem nada declarado. Ele fala aqui, ó, accumulator is declared, but its value is never read. Porque a gente nunca usou ele e o tipo dele também nunca é retornado. Aqui não fala o que o tipo dele é. Mas se a gente passar aqui um objeto inicial, o próprio TypeScript já vai entender o que esse accumulator é. Então o que a gente precisa passar? Vai ser o income, que vai ser 0, né, o valor inicial, e o outcome, que vai ser 0 também, porque essa função, aliás, é vírgula aqui, né? Essa função deve retornar o nosso income e o nosso outcome. Ela deveria retornar o total também, mas o total... vamos colocar o total aqui por enquanto, que a gente vai ver o que vai acontecer. Mas não precisaria colocar o total aqui. Mas agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir o this.transactions nesse valor aqui. Só que em vez de 0, ele vai refletir os valores de cada transaction. E como a gente precisa fazer, né? Ali fala, na documentação, vamos ver. Para fazer a soma dos valores, né, a gente vai poder utilizar a propriedade type. Então, o que a gente vai fazer? Dentro do nosso accumulator, você pode ver que ele já entendeu que ele é um objeto contendo essas 3 propriedades. Antes não tinha isso daqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Para cada nossa transaction, ela vai ter um type. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode começar aqui criando um switch baseado no tipo da nossa transação. Então, vamos fazer isso. Switch transaction.type. E o que significa? Que eu vou ter alguns casos aqui dentro. E olha como o TypeScript já vai estar ajudando aqui a gente agora. Se a gente der um case e abrir as aspas aqui, a gente já vê que ele já está informando para a gente o tipo da nossa transaction. Isso por quê? Porque a gente falou aqui que a nossa transaction tem income e outcome. Então, ele já sabe o que a gente pode usar aqui. Então, vamos começar pelo income, né? No caso a nossa transaction.type, né, que ela está sendo mapeada, imagina que cada vez que ela está fazendo um map aqui por todas as transações e cada uma vai cair um transaction.type aqui. Então, se o tipo da transaction for income, eu vou pegar no nosso acumulador e vou criar uma propriedade, pegar a propriedade dele income, né, que a gente iniciou ele com income aqui, e vou somar o valor da nossa transaction. Assim, agora eu vou colocar um break aqui, né, um ponto e vírgula aqui no final, e olha só, eu vou fechar mais uma... Não precisa fechar, se eu não me engano, mas olha só o que está acontecendo. Dentro do nosso accumulator.income, a gente está adicionando o transaction.value quando o tipo dela for o income. E quando for o outcome? A gente pode fazer um case também, outcome. E aqui, accumulator.outcome mais igual transaction.value. E vou dar um break aqui também. E agora eu posso colocar até um default aqui, falando que ele vai dar um break, para ele não fazer nada quando não acontecer isso daqui. E eu vou retornar aqui de dentro, vamos ver, fora do switch, né? Vou retornar aqui de dentro o quê? O que a gente precisa retornar do Reduce? O valor que a gente formatou. Então, é o accumulator. Retornando o accumulator, vou salvar aqui, o ESLint já fez uma bagunça, já desbagunçou tudo aqui, ficou bem mais bonito, né? Bem mais fácil de ler. E aqui a gente ainda não usou a nossa variável balance, mas olha só para a gente ter mais claro aqui o que é cada uma das coisas, vou passar aqui que o accumulator é um balance também, né? Já que ele contém as mesmas informações, e o transaction é uma transaction. Agora a gente já tem bem mais específico o tipo aqui que vai ajudar a gente, caso a gente faça no futuro alguma manutenção nisso, a gente já vai entender o que é cada coisa. E aqui embaixo, o que eu preciso retornar? Eu preciso retornar a balance, né, que a gente criou. E vamos ver o que está acontecendo aqui.
o que ela está retornando? Eu vou lá na nossa rota e o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para balance também. E vou pegar aqui transactions repository, ponto, o nome da função é getBalance. Então ela deve retornar para a gente toda a balance na nossa rota, né? Daqui do nosso repositório, que a gente acabou de fazer a funcionalidade. E no retorno do JSON, agora eu passo a retornar um objeto que contém as transactions e a nossa balance. Mas a nossa função ainda, a gente vai ver o que ela está retornando agora, vamos ver se a gente está indo pelo caminho certo. Então vamos dar um send, não retornou nada, mas você vê aqui que já começa a ter a chave aqui de income, outcome e o total, né, que é o retorno do reduce. Como não tinha nenhuma transação cadastrada, ele não conseguiu fazer essa soma. Mas vamos lá, vamos criar aqui primeiro a nossa income de salário, né? Uma income. E vamos criar agora, vamos listar lá primeiro para ver se foi. Ele salvou aqui o nosso salário e olha só, o balance income 1000. Mas olha só, o total tá 0 ainda. A gente precisa também retornar o total. Mas vamos só dar uma olhada se o outcome está funcionando também. Vou colocar um patinete e listar. E olha só, ele está cadastrando certinho. Dessa vez o total retornou certo, né? Porque subtraindo um pelo outro daria 0, mas a gente ainda não está calculando o total. E o que a gente pode fazer para calcular o total aqui agora? Vamos lá na nossa Transaction Repository, né? E o que a gente pode fazer aqui agora? Dentro do nosso getBalance aqui, a gente está retornando o income, o outcome e o total de dentro do accumulator. Só que o que eu posso fazer? Eu posso retornar aqui o income e o outcome. Porque aí, usando o income e o outcome, eu posso usar aqui embaixo criar uma variável chamada total, que vai ser income menos outcome. E agora, ao invés de retornar o balance, que vai ser aquele objeto aqui, né? Ele vai ter essas três coisas, eu posso retornar cada um separadamente, que vai ser o income, o outcome e o total. E vamos ver no que isso já começa a resultar para a gente. Vamos listar aqui. Ele continua retornando as três coisas. Vamos criar aqui uma outcome e vamos criar uma income. Vou criar uma income com o nome salário. Vou colocar o valor dela de 2.000 para a gente já ver a subtração funcionando e vou colocar ela como income. E vou salvar. Agora, quando a gente listar, é para listar essas duas transações que a gente cadastrou. E tá aqui. O patinete, que é um outcome de valor 1.000, um income de valor 2.000, e aqui no nosso balance ele já está retornando aqui income 2.000, outcome 1.000 e o total de 1.000, que é a subtração de um pelo outro. Então até agora a nossa soma já está certinha, não tinha como nem ficar muito diferente disso. E o que a gente precisa fazer agora? Vamos ver se a gente já cumpriu com esse requisito, né? Aparentemente sim. Dá um yarn teste. E olha só, 2 testes passaram. Vamos ver quais testes passaram? Should be able to list the transactions. Ou seja, a gente está conseguindo já retornar no mesmo formato que ele especifica aqui na documentação. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code agora e vamos ver o que falta fazer. Aqui fala, should not be able to create outcome transaction without a valid balance. Então vamos lembrar, a gente não pode conseguir criar uma transação do tipo outcome quando o valor dela é maior do que o nosso balance total. Então, o nosso saldo, né, vamos dizer assim. Então, vamos começar a fazer isso então. Onde é que a gente vai fazer isso? Vocês lembram onde eu falei que a gente ia deixar daquela forma? Justamente no nosso service. A gente não usaria o service se não fosse para ter essa regra de negócio mais complexa. A gente faria direto na rota, porque se a gente for ver a mesma coisa lá da rota. Então, o que a gente precisa fazer antes aqui no nosso service? A gente precisa validar se o valor da transaction que a gente está pegando e se o tipo dela for outcome e comparar o valor com o total. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui que um const total, né, que a gente vai estar recuperando o nosso total atual, ele vai desestruturar de dentro do nosso repositório, né? A gente vai chamar a função getBalance para a gente saber o nosso saldo atual. Então, a gente vai desestruturar aqui do transactions repository.getBalance.
O que isso vai fazer? Ele vai retornar aqueles 3 valores para a gente, mas a gente só vai utilizar o total aqui. Tudo bem, vamos ver aqui agora o que a gente precisa fazer. A gente precisa, para validar o total, fazer um if e comparar com o type que eu estou recebendo aqui. Ele é igual a outcome? Se ele for igual a outcome, o que mais que ele precisa fazer? Lembra da comparação do valor? O nosso total é menor que o value que a gente está cadastrando aqui, ou seja, a gente está tentando fazer um saque maior do que o nosso saldo atual, então a gente pode fazer um throw new error aqui, né? Falando, throw new error, you do not have enough balance. Ou seja, eu não tenho saldo suficiente para fazer essa retirada. E vamos ver aqui. Se a gente listar aqui, não tem mais nada porque reiniciou o nosso servidor. Eu vou criar aqui um salário de R$2.000 e agora eu vou fazer um outcome de R$2.001 e o nome dele vai ser, sei lá, patinete elétrico. Pronto. É um patinete mais caro do que o nosso patinete antigo, né? E vamos dar um send e ele já fala aqui, error, you do not have balance. Por quê? Se a gente listar lá, o nosso saldo é só 2.000. A gente não consegue fazer um saque de 2001. Mas se eu fizer um saque de 1999, o que acontece? Ele criou. E agora aqui, no nosso total, a gente só tem R$1 disponível. E beleza, vamos ver agora se a gente já passou em todos os testes. Teoricamente sim, né? Já que ele já está validando. Isso aí, passou nos 3 testes. Mas e se por acaso eu quiser melhorar minha aplicação ainda mais, mexer aqui, eu posso fazer algumas coisinhas a mais sem atrapalhar os testes? Você consegue ainda fazer algumas coisas. Vamos vir aqui no nosso Insomnia e vamos ver uma coisa que é bem clara que já pode estar acontecendo. Se a gente pode enviar só o income e outcome, mas se eu colocar aqui kkkk, vamos ver o que vai acontecer. Ele criou, mas e aí? Se eu vir aqui no send? Ele lista essa transação, o type dela é kkkk e ela não faz nada, mas ela tem um valor, ela tem um título, mas ela não está sendo calculada. Ou seja, esse é um tipo inválido, ele não era para tá incluído aqui, não era para permitir que esse tipo seja criado então. Então o que a gente pode fazer? Como aqui no nosso service é o lugar que a gente faz a nossa regra de negócio, antes de validar o valor, eu posso validar também se o tipo dela é um tipo válido. Então, como que eu posso fazer isso? Vamos começar fazendo um if mesmo. E eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui para a gente saber se o tipo dela pode ser igual, é o mesmo, assim, comparar o tipo que está aqui com um array, que pode ser o income ou outcome. E o que você precisa fazer aqui? Você fala que só esses 2 valores vão ser permitidos, certo? Então você pode fazer aqui um includes e ele vai comparar se e colocar aqui dentro type, né? Então ele vai comparar se o type possui qualquer um desses valores. E se ele incluir, ele vai retornar true. Se ele não incluir, vai retornar false. Então você já para pensar, pô, então isso está ao contrário, né? Então eu só preciso negar ela aqui na frente. Que aí se ele não incluir, ele vai retornar true. E aí a gente pode jogar um erro aqui dentro também, throw new error. Transaction type is invalid. Ou seja, não é uma transação válida. Então se eu tentar criar ela agora de novo, transaction type is invalid. E se eu colocar income agora, o que vai acontecer? Passou. E se eu colocar outcome agora, o que vai acontecer? Passou também. Então, se a gente fazer o nosso teste aqui, yarn test, vamos ver o que vai acontecer. Passou também. Por quê? Porque isso daqui era uma regra de negócio que não interferia nos nossos testes. Ou seja, foi uma coisa positiva que a gente acabou de aprender aqui, algo legal para a nossa aplicação e que não prejudicou a gente aqui nos testes. Então, a gente terminou aí de resolver esse desafio, implementamos até uma funcionalidade a mais aí, né? Para a gente já ir treinando. E o que a gente precisa fazer agora? A gente só precisa enviar isso para o GitHub, né? Então, eu vou começar aqui dando um git add ponto. Vou dar um git commit -m
Aí eu gosto de colocar aqui um sparkles no meio de dois pontos aqui, né? Que aí ele cria um emoji lá no GitHub. E eu vou colocar o nome como Challenge Finalized mesmo. Agora que eu fiz o commit, eu posso fazer um git push. Vamos lá no meu GitHub agora, né? Pra gente ver como ficou. Navegar aqui até o repositório. GoStack Template Fundamentos Node, né? Que é o que a gente tinha criado. E olha aqui, Challenge Finalized. E fica esse emoji aqui bonitinho, né? E tá todo o nosso código aqui dentro já. E o que a gente precisa fazer agora? É só copiar esse código, ir lá no Skylab e enviar o Skylab. E enviar o desafio, né? Vamos dar uma scrollada aqui abaixo. Eu já até enviei ele já, não tem nem como enviar novamente. Mas você pode ver que tudo vai passar e vai aparecer aqui para você o resultado já. Mas é isso aí. Se tiver te ajudado, deixa aí seu joinha, né, no vídeo. Se não tiver ajudado, o fórum está sempre aberto para você fazer qualquer tipo de dúvida e a gente vai estar lá sempre para ajudar. É isso aí. Espero que tenha ajudado você e até a próxima.